Em 2013, uma onda de protestos levou milhares de pessoas às ruas das cidades brasileiras. Foram as chamadas manifestações de junho. O início do movimento ocorreu na capital paulista, quando militantes que defendem o passe livre promoveram protestos contra o aumento das tarifas de transporte público. As manifestações de São Paulo foram reprimidas pela polícia e em poucos dias o fenômeno alastrou-se por todo o país. Nessa fase, os protestos incorporaram outras queixas da população e atingiram proporções inimagináveis. Ir às ruas protestar é um dos modos de intervir nos rumos da política, mas não é o único. Existem também outros canais formais para que as pessoas participem da definição das políticas públicas. Canais que devem ser valorizados pelos gestores públicos e ocupados pela população. É sobre a importância da participação popular que a gente conversa agora na última aula da série Mobilidade Urbana. Em junho de 2013, manifestantes de Belo Horizonte passaram a promover reuniões para discutir os principais problemas que afetavam o dia a dia dos moradores da capital mineira. Foi a partir desses encontros que surgiu o Tarifa Zero, grupo que luta para tornar o transporte público gratuito para toda a população. A gente quer menos investimento para o transporte individual, que é muito, construindo viaduto, alargando rua, isso tudo é para o transporte privado, e mais investimento no transporte coletivo, que aí dá para subsidiar, dá para abaixar e até zerar a tarifa, suprimir a tarifa. Tem outra coisa também que a gente quer mudar a lógica de que transporte é só para você ir da sua casa para o trabalho. Por exemplo, tem cinema gratuito no Palácio das Artes todos os dias. Só que para uma família de 5 pessoas ir até lá, elas gastam R$50 num dia. Então, não tem como você aproveitar desse serviço sem gastar, entendeu? Porque você precisa de dinheiro. É um direito nosso, a gente tem que reivindicar. É o nosso direito de ir e vir. Se a gente tem tarifa cara, ônibus que não passa, ônibus lotado, de má qualidade, lotado, a gente não tem direito de ir e vir pela cidade. Além de promover protestos contra o aumento das passagens de ônibus, o Grupo Tarifa Zero vem coletando assinaturas para enviar à Câmara Municipal um projeto de lei de iniciativa popular. A proposta é tornar gratuito o transporte público de Belo Horizonte e criar mecanismos de fiscalização para melhorar a qualidade do serviço. Medidas que poderiam levar à diminuição do número de carros e motos nas ruas. Quando a gente melhora o transporte e suprime a tarifa, deixa ele gratuito universalmente, as pessoas vão ter mais incentivo para usar, sabe? Se tem ônibus que passa toda hora, que você vai poder ir sentado e que é gratuito, por que eu vou usar o meu carro, gastar gasolina, pagar IPVA? Nós estamos tendo uma modificação na política, no quadro político, que nós não sabemos muito bem qual vai ser o desdobramento disso. Esses movimentos são movimentos eminentemente locais. Mesmo que eles se articulem a nível estadual e a nível nacional, o objeto de luta deles são objetos locais, é a vida cotidiana nas áreas urbanas. A Constituição de 1988 garantiu ao cidadão brasileiro o direito de participar da formulação das políticas públicas e de controlar as ações do Estado. Algumas leis específicas regulamentaram esse direito, tornando obrigatória a criação de conselhos de políticas públicas nos 3 níveis do Poder Executivo. Os conselhos são plurais, ou seja, contam com representantes do governo e da sociedade civil. Além disso, eles podem ser de 2 tipos, consultivos ou deliberativos. Quando um conselho é deliberativo, ele tem o poder de definir quais ações devem ser executadas pelos gestores públicos.
Os conselhos deliberativos, particularmente, né, têm um papel importante. Eu participei há alguns anos do Conselho Deliberativo do Patrimônio Histórico e Cultural de Belo Horizonte e ele tem a capacidade de vetar ações do prefeito. Então, muitas das decisões que foram tomadas com relação à preservação de áreas de patrimônio arquitetônico, urbanístico e etc., foram muito significativas. Eu acho que, na verdade, a tendência é que a gente caminhe para um número majoritário de conselhos deliberativos. Outro modo de intervir nos destinos do seu município é participar das revisões do plano diretor e do plano de mobilidade. É o que está acontecendo aqui na 4ª Conferência de Políticas Urbanas de Belo Horizonte. A participação popular ela é uma exigência do Estatuto da Cidade, né? A gestão democrática da cidade, né? O Estatuto ele dedica um capítulo inteiro à gestão democrática como uma exigência para que se possa ouvir a população no processo de redefinição da legislação urbana, que é justamente quem direciona o crescimento da cidade, que dá aquele formato para a cidade que nós queremos, a resposta que a gente busca nas conferências de política urbana. Essa conferência específica está prevista no plano diretor do município de Belo Horizonte desde 96 e ela tem como principal objetivo captar junto às comunidades, junto à população, os desejos que elas têm em relação ao crescimento da cidade. A Conferência de Política Urbana de Belo Horizonte é realizada a cada 4 anos. O processo é longo e envolve várias etapas. Na fase inicial, é feita a eleição dos delegados, que são os representantes dos moradores da capital mineira. Na etapa seguinte, esses representantes passam por um processo formativo e são divididos em grupos temáticos para analisar propostas para o espaço urbano que foram previamente elaboradas pela prefeitura do município. É nessa fase que os delegados apresentam e discutem suas próprias sugestões para a cidade. Por fim, todos se reúnem em plenárias para aprovar ou rejeitar as propostas. São 243 delegados e 243 suplentes, um para cada delegado, né? Eles estão divididos em 3 setores, então são 81 do setor empresarial, né, que tem os lojistas, os comerciantes, empresários da construção civil, do mercado imobiliário, o setor técnico, que é formado por arquitetos, advogados, profissionais liberais, técnicos, que normalmente estão trabalhando aí junto da questão urbana, e o setor popular, que é preponderantemente formado por movimentos de luta por moradia, movimentos de associação de moradores de bairro. E aí é interessante que você consegue obter um equilíbrio entre os interesses, porque você tem gente que quer preservar, tem gente que quer empreender, tem gente que quer habitação, tem gente que quer mais parque, mais área verde. Enfim, nesse processo, como você tem essa diversidade de atores dentro da conferência, esses interesses acabam sendo equilibrados. Na 4ª Conferência de Política Urbana de Belo Horizonte, os delegados aprovaram algumas propostas que podem interferir diretamente na mobilidade urbana da capital mineira. Estes são apenas alguns exemplos. Tornar obrigatória a instalação de painéis informativos sobre o sistema de transporte público coletivo em todos os pontos de ônibus da cidade. Priorizar os pedestres em todas as mudanças viárias, evitando que as pessoas tenham que percorrer trajetos mais longos apenas para que não prejudiquem a fluidez do tráfego de veículos. É um processo muito intenso de disputa, né? Os interesses são muito divergentes, mas eu acho que é nesse processo de disputa, nesse processo democrático, que a gente consegue obter um resultado equilibrado para a cidade. Após a realização de cada conferência de política urbana, a Prefeitura incorpora as decisões populares a um projeto de lei que é enviado à Câmara Municipal. Se forem aprovadas pelos vereadores, as propostas da população passam a regular a vida na cidade. Professor, e como garantir que essas conquistas, propostas aprovadas nessas revisões, virem lei, sejam colocadas em prática? Olha, não tem como garantir, né?
é necessariamente um processo político. Então é sempre uma luta política, um convencimento político, uma tentativa de fazer avançar determinados tipos de visão, determinadas agendas. O ideal era que se respeitasse de maneira integral sempre aquilo que a população decidiu. Mas, eventualmente, é comum que haja emendas aos projetos dentro da Câmara, mas eu acho que é uma parte integrante do processo, mas o fundamental é que as pessoas que participaram e que defendem o processo de participação direta vão cobrar junto aos vereadores a manutenção daquele conteúdo. O orçamento participativo é outra forma de garantir o envolvimento da população nas decisões do município. Por meio dele, os moradores decidem em quais obras investir parte dos recursos públicos. Criado em Porto Alegre no fim dos anos 80, o modelo já foi exportado para vários países. Aqui em Belo Horizonte, ele existe desde 1993. E um dos exemplos desta escolha popular foi a urbanização deste beco na Vila Nossa Senhora da Conceição, no bairro Serra. Esse beco era uma situação que ninguém podia morar. Começava a chover, as famílias já estavam em pânico, porque descia a rede de esgoto da rua Doutor Camilo, descia a rede de esgoto de tudo quanto é lugar. E isso aqui agora ficou uma coisa muito boa, não tem mais barro, não tem mais rede de esgoto. E é uma via de acesso maravilhosa. 6 horas da tarde você chega aqui, está um movimento subindo. O pessoal sobe mesmo, é muita gente. Nós tivemos que remover famílias, né? Porque famílias, para a gente poder abrir o acesso ao beco, fazer contenções nas casas para poder receber o beco, fazer escadaria, fazer drenagem, captação de esgoto, drenagem fluvial, né? E toda a questão mesmo de infraestrutura. Então, às vezes, uma obra do OP que a gente, às vezes, demora, a gente sabe das complexidades, mas tem locais que são complexos mesmo e que envolvem também vários fatores para você finalizar essa obra. Em Belo Horizonte, o orçamento participativo regional é realizado a cada 2 anos. Nele, a cidade é dividida em 9 áreas e para cada uma delas é destinado um montante de recursos do orçamento público municipal. O dinheiro reservado para cada região é aplicado em 14 obras escolhidas pelos moradores. Mas definir quais empreendimentos serão realizados não é tarefa fácil. O processo envolve várias etapas e intensas discussões. Ao final do processo, a gente entrega para o prefeito o caderno de empreendimentos com todas as obras eleitas da cidade inteira. E o valor de cada uma delas, o escopo, o que eles querem para aquela obra, que é o compromisso público da cidade de executar. Qual que é a frequência das obras de mobilidade dentro dos orçamentos participativos? Que tipo de obras a comunidade costuma escolher? 70% das obras que são aprovadas na cidade de Belo Horizonte têm a ver com infraestrutura e urbanização. O que quer dizer? Aberturas de becos, de ruas, implantação de rotatórias, melhoria de acessibilidade. Então, é o grande carro-chefe do OP. Além do orçamento participativo regional, que é realizado com a presença dos moradores, Belo Horizonte também promove a cada 2 anos o orçamento participativo digital. Nessa modalidade, a Prefeitura propõe alguns empreendimentos de maior impacto para a cidade e os moradores escolhem, com o auxílio da internet, qual a melhor opção. A Constituição ela abre um precedente único, né, na legislação brasileira, que é estipular a participação direta do cidadão, né, nas decisões políticas. Se até então a gente tinha a ideia de que as decisões políticas deveriam ser eminentemente tomadas por representantes, o primeiro artigo da Constituição já diz, né, que nós mesmos podemos participar dessas decisões. Então, e claro, isso gerou uma série de outros artigos constitucionais que vão estabelecer possibilidades de participação, inclusive na decisão sobre a gestão das cidades. E em política pública ou na gestão pública de modo geral, a principal decisão é orçamentária.